Para uma pessoa que tem mais de 80 anos e apenas um apartamento avaliado em 360 mil reais, compensa utilizar de um advogado para fazer a doação só desse apartamento em vida ou faz mais sentido ir direto no cartório? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Herdeira. Meu nome é Giovana Naia, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e tô aqui pra gente bater o nosso papo de toda semana, onde eu tiro dúvidas legítimas de herdeiros legítimos como você. A resposta dessa pergunta, ela independe do valor patrimonial que você possua, tá? Do valor que seja os seus bens. 360 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Nós sempre recomendamos que você busque um advogado para te assessorar. Não há a obrigatoriedade, tá? Poucas pessoas sabem, mas se você quiser realizar uma doação de um imóvel, por exemplo, você pode ir direto no cartório e fazer esse registro. Você não precisa contar com um advogado. Mas por que eu recomendo? Senta que eu vou te explicar. Não é uma mera chatice ou venda do meu produto. Quando você realiza uma doação em vida, vários aspectos precisam ser considerados. Por exemplo, as cláusulas restritivas de direito, se fizer sentido para você, propriedade. E o que são essas cláusulas restritivas de direito, Giovana? São algumas cláusulas que você consegue instituir no seu contrato de doação, que vão restringir o direito do donatário, daquele que está recebendo a doação, e vai preservar o seu direito. Eu vou falar com vocês sobre 3 dessas cláusulas, e no outro vídeo a gente pode falar sobre as outras 2 que a gente costuma bastante utilizar. A primeira delas é a cláusula de reserva de usufruto. Você pode realizar uma doação para o seu herdeiro ou legatário e reservar o usufruto daquele patrimônio para si, de maneira que você vai permanecer com os direitos políticos e econômicos daquele patrimônio, direito, por exemplo, de residir naquele imóvel, de cedê-lo a comodato, por hipótese, e esse direito ele é extinto no seu falecimento. Então é algo muito interessante que a gente utiliza bastante, transferindo o que a gente chama de nua propriedade, nua de pelado mesmo. Então eu transfiro a propriedade pelada e eu reservo os direitos para mim. Quando do meu falecimento, esses direitos são transmitidos ao no proprietário. Em muitos estados, a doação com reserva de usufruto tem um impacto direto de redução do imposto de herança. Então, é algo que você precisa cuidar, não só pela inscrição da cláusula, quanto também para o correto cálculo equivalente àquele patrimônio transmitido, porque você não está transmitindo todo o patrimônio, você está transmitindo o patrimônio, mas não a sua posse, não os seus direitos. Então, tem um impacto. Além disso, nós temos, por exemplo, a cláusula de inalienabilidade. É uma cláusula em que você impede que o donatário realize a venda daquele patrimônio. Ele não pode alienar aquela casa, por exemplo. E isso precisa ser feito com muito cuidado, porque às vezes no ímpeto de preservar o patrimônio, de cuidar daquele donatário, você pode, de repente, inviabilizar a vida dele ou dificultar alguma operação. Por hipótese, você doa, nesse caso, esse senhor de 80 anos, ele doa para um neto aquele imóvel. Esse neto tem 18 anos hoje. Esse senhor doa com a reserva de usufruto e ele doa com a cláusula de inalienabilidade. Daqui a alguns anos, esse senhor vem a falecer, esse neto está estudando e ele recebe uma grande oportunidade de mudar de país. E ele era solteiro aqui no Brasil, se muda, encontra alguém, se casa, tem filhos, começa uma vida lá fora e fica com um imóvel aqui gravado com cláusula de inalienabilidade. Vejam, a gente até consegue, em algumas hipóteses, levantar essa cláusula junto do judiciário, mas a dor de cabeça, a dificuldade que você vai provocar tentando proteger e preservar aquele patrimônio pode não fazer tanto sentido. Então, a gente sempre precisa pensar em como a gente vai construir essa cláusula de inalienabilidade. Outra possibilidade é a gente gravar a cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão ela é muito interessante para quando a gente faz uma doação, principalmente ainda jovem, quando a gente tem lá 40, 50, 60 anos, realiza essa doação e, eventualmente, o donatário, a pessoa que recebeu o patrimônio, ele vem a falecer antes do doador. Neste caso, a cláusula de reversão faz o seguinte: este patrimônio que foi doado, se você vier a falecer antes de mim, ele volta para mim. Essa doação é revertida a meu favor. Eu sei que muitas das vezes a gente não considera essa possibilidade, né? Nós somos mais velhos, doamos para que nossos herdeiros mais jovens e achamos que isso não tem chance de acontecer. E pela ordem natural da vida, não tem mesmo. Mas pode acontecer, seja um acidente, uma doença venérea, alguma coisa que infelizmente mude as nossas expectativas. E esse patrimônio ele não segue para os herdeiros daquele donatário, ele volta para mim como doador. No entanto, essa cláusula de reversão ela pode ter também um impacto tributário, porque eu doei e recolhi o imposto para ir e vai voltar. Vejam, 3 cláusulas e 3 cláusulas que podem ser a vantagem ou a desvantagem da sua operação. Elas podem te tranquilizar ou podem te
preocupar. Vai depender do quê? De quem está te assessorando. Vai depender da pessoa que vai chegar ao seu lado e vai te explicar o que funciona, como funciona, analisar o seu cenário e te expor quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Se você vai direto no cartório, o cartório não tem obrigação, né, de te explicar, analisar o seu patrimônio, pensar na sua dinâmica familiar. E o advogado contratado para isso tem. Então eu gosto sempre de trazer a figura do advogado para quando você fala de uma estruturação de doação em vida. Se você quer simplesmente doar, sem pensar em qualquer impacto que isso possa ou não ter, muito que bem. Você consegue fazer isso direto no cartório, não tem problema. Mas se você pensa em ter um pouco mais de sofisticação, fazer algo de maneira mais estruturada e com mais segurança nos cálculos dos impostos, na gravação das cláusulas restritivas, eu sempre recomendo a estrutura de um advogado junto ao seu lado. Portanto, nesse caso, compensa utilizar um advogado para fazer a doação só desse apartamento em vida ou faz sentido ir direto no cartório? Na minha concepção, compensa sim você trazer um advogado. Alguns advogados cobram 5, 6, 7, 10 mil reais para te auxiliar ali. Alguns cobram um percentual do patrimônio, vai depender do desenho, mas isso pode sair muito mais barato do que a gente imagina, porque você vai estar fazendo uma operação segura. Isso vale muito a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se sim, peço para você já deixar o seu like, compartilhar com aquele que mais precisa falar sobre isso e também te convido para deixar já a sua pergunta para o nosso próximo Papo de Herdeira. Vai ser um prazer falar com você.